Tarde. Ok, boa tarde a todos. Abertura da sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissional de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaro aberta 40ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presença convida. Alguém gostaria de ler o versículo bíblico? Paraíba, vereador Paraíba, para fazer a leitura do versículo. Porque a seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o proteja em todos os seus caminhos. Salmo 91. Obrigado, vereador Paraíba. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 44ª sessão ordinária realizada no dia 22 de junho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a secretaria recebeu apenas um projeto, de autoria do vereador Udir Nunes, projeto de lei ordinária de número 68/2020, que denomina via pública Servidão Manuel Vicente Pereira. Era o que constava. Ok, vereador Jamos, muito obrigado. Horário destinado aos partidos. Começa hoje o PSD. Vereador Fábio D'Alonso como líder. Abre mão? Abre mão. PSD, o PMDB. Não, desculpa, o MDB. Quem vai falar? Quem vai falar? O líder, quem vai falar? Abre lá para o líder do MDB. Vereador Richard inicia falando, tá bom? Tá bom. Ok. Vereador Richard. Presidente, eu queria pedir vossa benevolência, porque eu estou terminando aqui o meu material, eu não pensei que era agora a nossa hora, por isso que não terminei aqui o meu material ainda. Ok? Obrigado. Você quer transferir a ordem? Exatamente, Vossa Excelência compreender. Ok. Pedido acatado pela presidência, conforme acordo em reunião com os vereadores. Agora o PL, vereador Ninfo. Muito obrigado, presidente, caros colegas vereadores, saúdo a todos e a todas. Eu quero iniciar mais uma vez a voltar e abordar, caros colegas vereadores, o tema que tem feito parte dos meus pronunciamentos desde a primeira vez que subi a esta tribuna, que é a falta de objetividade e de resultados na nossa Câmara de Vereadores. Se colocássemos numa balança o conteúdo dos assuntos abordados na semana passada, por exemplo, qual é o peso que os eleitores atribuiriam ao resultado do nosso trabalho? Eu lhes digo, zero. Vemos e diz abordando temas que, se têm alguma importância tais temas, deixam de tê-lo pela repetição insistente de cada qual, que quer se mostrar importante, quer aparecer na mídia, mal sabendo que são poucos os que assistem à TV Câmara, às vezes menos de uma dúzia. Para que tanto barulho se ninguém está ouvindo? Além disso, observa-se graves erros de interpretação. Só para constar, houve um edil que mencionou que o Brasil ocupa segundo lugar no mundo de mortes por Covid-19, ou seja, de matemática, esse edil entende muito pouco, pois o cálculo é feito pelo número de mortos dividido pela população, o que nos coloca na 19ª colocação. Nada agradável, é verdade, mas ainda assim, atrás da Alemanha, onde nunca faltam leitos ou respiradores, do próprio Reino Unido, da França, da Itália, dos Estados Unidos e outros 14 mais. Houve até quem fizesse uma dura crítica ao custo da internet no Brasil, privatizada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Relembrando, antes da privatização, demorava de 5 a 10 anos para se conseguir uma linha telefônica, a qual custava, na época, em alguns casos,
pasmem, o mesmo que um Fusca 0 quilômetro. Constava da declaração de imposto de renda das pessoas e era motivo de sérias disputas na divisão de herança. A mensalidade cobria 3 ligações por dia e, a partir daí, pagava-se o impulso a cada 3 minutos. Só se falava o necessário, mesmo assim, a conta sempre ultrapassava 200 ou 300 reais. Detalhe, quem era amigo do rei, presidente da estatal Telesc, conseguia adquirir 10, 15, 20 linhas, que eram então alugadas a peso de ouro. Para concluir, apelo mais uma vez, senhor presidente desta casa, para que se inicie as sessões nos horários regimental e que mantenha o tempo dos partidos rigorosamente dentro desse tempo regimental. Não permita que assuntos fora de pauta sejam motivo de discussões sem fim. Nós temos compromisso com os eleitores e precisamos votar os inúmeros projetos e moções que entram todos os dias em pauta, mas que não conseguem avançar devido à nossa falta total de objetividade. Restam somente 6 meses para o término do mandato e a população saberá avaliar os que subiram à tribuna, objetivando trazer resultado, ou os que somente papagaiaram todos esses anos e, de positivo, trouxeram muito pouco para a nossa cidade. Afinal, qual é o legado que esta legislatura deixará para Joinville? Eu a sei, e nós saberemos todos após a próxima eleição. Muito obrigado. Nisso, obrigado. Ainda tem 1 minuto e 31. Alguém quer usar? Não? Não? Ok. Obrigado. Então, o partido do PL. O PSDB, quem vai usar? Vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, quero também saudar os servidores desta casa e, de forma muito respeitosa, a todos e a todas que nos acompanham neste momento através desta plataforma e também dos canais que esta casa utiliza para, inclusive, garantir a visibilidade dos nossos trabalhos. Mas, colegas vereadores, o meu pronunciamento nessa tarde, e aí eu quero, mais uma vez, fazer aqui uma reflexão pedindo a atenção dos colegas, porque, na minha avaliação, o tema é muito sério. Hoje o prefeito apresenta um decreto à sociedade, à cidade de Joinville, que me chama muita atenção, especialmente nesta proibição das pessoas acima de 60 anos ir e vir em nossa cidade. Ora, e aí eu peço a atenção dos colegas, nós passamos aí pelo menos 60 dias, mais até, desde o dia 17, dia 20 de março, quando começou, né, o isolamento, o primeiro decreto do governador, até praticamente 15 dias atrás, sem fazer testagens em nossa cidade. E o número de mortes foi muito maior do que todas as cidades catarinenses. Claro, nós somos a maior cidade, é natural que a gente tenha o maior número de mortes em relação ao Covid, né, trazendo aí uma proporção com o número de habitantes. Até aí é compreensível. O que não é admissível, sobre hipótese alguma, era um número que a Secretaria da Saúde apresentava em relação às pessoas positivadas com o Covid. E aí nós batemos, falamos, eu mesmo tracei aqui um paralelo em relação às outras cidades catarinenses, aos índices já conhecidos por todos a nível mundial, os índices da Europa, enfim, eu tracei esse paralelo para provar que Joinville estava negligenciando em relação às testagens. E eu acho que ficou claro, né? Tanto é que o nosso índice de letalidade aqui em Joinville chegou a 6% em um determinado momento. Agora caiu porque está sendo feita a testagem. Agora, nesse momento, me perdoem, proibir as pessoas acima de 60 anos de irem para a rua
É um absurdo, é algo inimaginável. Quantas pessoas igual ou acima de 60 anos são altamente produtivas, contribuem e garantem para a renda familiar de suas famílias, inclusive no mercado muitas vezes informal. É falta de sensibilidade. Isso só poderia vir, me perdoa, mas de um governo que não tem a menor sensibilidade com as pessoas e não consegue enxergar a cidade como um todo. Meus caros amigos, colegas vereadores e vereadoras, nós já conhecemos os protocolos adotados em várias das cidades planeta fora. Daí, não fazer a testagem, não fazer o isolamento. Eu denunciei aqui, e vários outros colegas fizeram a mesma denúncia, de servidores municipais que tiveram ordem de voltar ao trabalho em menos de 7 dias de isolamento, sem fazer a retestagem. Nós denunciamos aqui de unidades de saúde da nossa cidade, lá atrás, que tiveram pessoas positivadas e que não foi aplicado o teste nos demais servidores. De pessoas que foram lá, fizeram particular e acabaram atestando positivo. Ou seja, houve sim uma negligência. Agora, em função do aumento do número de testagens, aumenta o número de positivados, é óbvio isso, aumenta o número de pessoas na UTI, isso é graças a um trabalho que, me perdoem, não foi feito lá atrás. Aí vão proibir as pessoas acima de 60 anos de caminhar ou de ocupar espaços públicos em nossa cidade. O uso da máscara, prefeito, o senhor está coberto de razão, tem que exigir mesmo o uso da máscara. Enfim, a proibição de algumas atividades, eu concordo. Agora, proibir pessoas de 60 ou mais de circular, sob inclusive a possibilidade de um fiscal pegar essa pessoa e ir até a casa dela para que ela possa comprovar a sua idade se ela argumentar ter menos de 60 anos. Não é por aí que nós vamos fazer o isolamento, ou melhor, não é por aí que nós vamos fazer a retomada com segurança. A retomada econômica é necessária, mas tem que ter inteligência e sensibilidade. Tem que ter coragem, tem que ter postura. Não desta forma, com decreto, me perdoem. Não posso, mas eu imaginava tenho no Banco do Brasil, que eu recebo pelo Banco do Brasil. Viver o momento que está vivendo. Proibir as pessoas de 60 ou mais de andar na rua não vai resolver a situação da Covid em nossa cidade. Agora, testar as pessoas, orientar, isolar, o que não foi feito, isso sim tem resultado. E não adianta ficar fazendo carinha feia não, porque é verdade. É verdade. Proibir as pessoas de 60 anos de andar na rua, me desculpem, gente, isso beira um absurdo. Não é esse o caminho. O que precisa ser feito é testar quem está na linha de frente. Ontem ainda eu fiz aqui um apelo e apresentei uma moção para que fosse feita a testagem e também a vacinação contra H1N1 para os profissionais que trabalham com entrega de motocicleta, o pessoal, os motociclistas que fazem as entregas, aos motoristas de aplicativo, aos profissionais da área de segurança, vereador Richard, Vossa Excelência, que é um grande conhecedor e defensor desta categoria, aquelas pessoas que estão na linha de frente na saúde. Esses são os preferenciais. Agora, proibir as pessoas só porque tem 60 anos, mero absurdo. Me desculpa, não é esse o caminho. Aqui, entre nós, vereadores, quem tem mais de 60 anos? Tem 3, 4? Vocês estão proibidos de andar na rua, porque o prefeito resolveu proibir. Não é desta forma que se faz uma Joinville melhor. Não é desta forma que nós vamos garantir a retomada econômica com segurança. Nós precisamos ter pragmatismo e inteligência e buscar, se não, sabe, pelo menos que possamos buscar os modelos em outras cidades. Aplicar teste, atestou positivo, chama esse cidadão, faz o monitoramento, faz o bloqueio, monitora as pessoas que tiveram contato nos últimos dias, testa essas pessoas, se positivar, isolamento de 15 dias, não positivou, vai trabalhar, vai garantir o sustento da família, vai garantir a renda da nossa cidade. Agora, simplesmente pegar uma fatia que é importante da sociedade
e simplesmente proibir de andar na rua, não é esse o caminho. Isso é falta de respeito com a pessoa idosa. Isso é falta de sensibilidade com a pessoa que tem mais de 60 anos. Eu aprendi quando criança, com o meu pai, que uma administração humana, uma sociedade só estará madura quando aprender a cuidar das crianças e da pessoa idosa, que são as duas pontas mais fragilizadas de uma sociedade. E o que nós recebemos hoje através do decreto foi justamente ao inverso disso. Então eu quero aqui fazer um apelo aos colegas vereadores, que nós possamos nos posicionar apelando ao prefeito, apelando ao executivo municipal que repense, porque não é proibindo as pessoas, uma fatia da sociedade de estar na rua, que nós vamos resolver. Agora sim, testando as pessoas, positivou, faz o bloqueio, monitora as pessoas que tiveram contato, faz a testagem nessas pessoas, positivou, isola por 15 dias, depois um reteste, volta para o mercado de trabalho. E aquelas que estão em plena saúde, mesmo positivadas, que é o caso do nosso vice-prefeito, por exemplo, que deu declaração, inclusive, a esse respeito, tem que ficar isolado porque nós não temos a garantia que mesmo o assintomático não possa transmitir o Covid. Agora, recebeu o teste negativo, vai trabalhar, vai garantir e vai ajudar a nossa cidade a continuar sendo a Manchester catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Agora o PSL, vereadora Tânia. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quem nos assiste pela internet e pelo YouTube. Eu protocolei um projeto de lei onde peço o apoio dos senhores vereadores, referente também à ida e vinda de seres vivos que são atropelados em via pública ou recolhidos nos bairros da nossa cidade, doentes, que são os animais. Fiz um projeto de lei onde que os veículos do Centro do Bem-Estar Animal, em atividade de urgência e emergência, possam também, mediante o Giroflex, trafegar nas faixas de ônibus. Por que isso? Muitas vezes esses carros eles precisam de uma urgência para levar um animal que foi atropelado em via pública na clínica e pega aquele rush, aquele movimento nas ruas de Joinville. Então, eu fiz esse projeto de lei onde eu peço a atenção dos senhores vereadores para que seja votado com urgência, mas também estou fazendo um ofício e irei entregar pessoalmente ao prefeito para que, já que o projeto de lei demora um pouco a tramitar na Câmara, mas que seja feito através de decreto, né, para incluir os veículos do Centro do Bem-Estar Animal, através aqueles que estejam com o Giroflex, para que possam trafegar nas faixas de ônibus, assim esses animais também serem atendidos com urgência, porque são vidas e merecem todo o nosso respeito, e sofrem, né? Muitas vezes são atropelados e no carro estão gritando de dor e com o fluxo, com os semáforos, demoram a chegar para receber essa ajuda. Também faço um apelo porque os carros do SEBEJ, há uma luta que não é de hoje, eles não têm a cobertura em cima. Então, um dia de frio, mesmo com a caixa de transporte, eles estão passando frio, ou às vezes, depende da rua que eles estão andando, estão pegando pó, né? Ou durante a chuva, ou tempestade, ou no calor, aquele calor de 40 graus em Joinville no verão, eles sofrem parando em rua movimentada. Então, eu peço um apelo aos senhores e também a esse ofício que eu estou fazendo ao Poder Executivo. Era isso, senhor presidente. Ok. Agora, o PSC. Vereador Jaime Varisto. Senhor presidente, e nobres pares, e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube, a plataforma virtual dessa sessão. Eu só queria dizer que o Brasil passa Reino Unido e se torna o segundo país com mais mortes por Covid-19. Isso saiu no dia 12.
E também, então, são notícias que nós temos. Então, se eu falei que o Brasil, se foi eu que falei, ele é o segundo país, sim, até no momento, através de pesquisa que eu pude analisar. Então, não estamos brincando com números, e entendemos matemática, sim. A maior cidade do estado... Olha só, vereadores, eu vou falar novamente sobre isso. A maior cidade do estado se organiza para combater a pandemia ocasionada pela Covid-19 através de decreto. Já foi noticiado pelos veículos de comunicação que entrará em ação essa semana aí do decreto municipal 38.520/2020, que visa ampliar restrições em todo o município e terá início dia 25 de junho, quinta-feira agora. Devido à chegada do inverno, a probabilidade de aumento dos casos na região não está descartada, para evitar o pior, que justamente seria uma superlotação de leitos de UTIs. Joinville está se antecipando com o decreto. Dentre os principais pontos do decreto estão isolamento familiar, pessoas com a idade superior ou igual a 60 anos, além de gestantes e outras situações consideradas de risco, que permaneçam em casa. 2. Circulação suspensa dos espaços públicos, mirantes, praças. 3. Limite de 50% de utilização dos restaurantes. 4. Obrigatoriedade do uso da máscara em todo o município, território municipal, em todo. Observação. É importante lembrar que essas medidas foram tomadas visando justamente priorizar pela saúde da população. Diante da atual situação vivenciada pelo mundo, seria importante que a comunidade levasse a sério o decreto, pois o mesmo está pautado no cumprimento do dever legal, proporcionando o bem-estar de todos e, portanto, a desobediência ao decreto acarreterá em punições. Isso é ruim, claro. Devia ser da própria consciência das pessoas. Vai dar uma punição. Haverá fiscalização intensiva por parte da PM, Polícia Civil e agentes municipais, para assegurar que a população sinta-se mais segura diante da pandemia. Se trata de um momento difícil, porém é preciso atentar para a urgência da situação e a necessidade de se prevenir. É preciso ter paciência. Logo tudo voltará à normalidade e as pessoas poderão voltar gradativamente à rotina diária e com momentos de lazer. Há muito venho batendo nessa mesma tecla sobre a relevância do cuidado, do distanciamento, do isolamento, da importância do uso da máscara, do álcool gel. Enfim, vivemos uma pandemia e cada um precisa aprender a cuidar de si mesmo e também daqueles que estão próximos de nós. Unidos somos mais fortes. Unidos venceremos a pandemia. Hoje eu recebi mais de 30 ligações. Pessoas, Vossas Excelências, preocupados e até dizendo para mim: vereador, não posso mais sair de casa. Você pode trabalhar. Pode. Trabalhar pode. Ir para o seu trabalho. Ligou uma pessoa que disse: só eu trabalho no meu comércio. Eu não posso ir para o meu trabalho? Pode ir para o seu trabalho. Isso você pode. Você pode ir numa consulta médica? Pode ir numa consulta médica. Você tem um documento para poder se deslocar da tua residência. Por que esse isolamento? Quando eu falava aqui do escudo, que é essa máscara aqui, que eu passo, senhores vereadores, visita os bairros. As pessoas nos bares, tudo sem máscaras. As pessoas circulam tudo sem máscaras. É fácil jogar isso lá nas costas do executivo, por exemplo, que é a responsabilidade do hospital atender essas pessoas. É preocupante. Isso é sério. Foi a Itália, né?
A Itália, isolamento total, as pessoas não podiam nem sair dentro de casa. Em outros estados aqui, brasileiros, onde o isolamento é mais rígido, pode passar o mais rápido possível. Talvez esse decreto fique uma semana ou 14 dias, mas se é preciso para poder cuidar da vida daquele cidadão, nós temos que cuidar. A pessoa diz para mim, Jaime, mas tu é da Comissão Especial de Combate ao Coronavírus. Poxa, eu quero sair de casa. Claro, ninguém quer ficar preso dentro de casa. Quem quer sair? Ninguém quer. Queremos estar fora, conviver com as pessoas, conversar com as pessoas, passear. O ser humano não foi criado para ser preso. Ele foi criado para relacionamento, sair, conversar, estar de bom com a vida. Não é só ficar dentro de casa. Então, dizer que é um momento. Eu estava conversando com o vereador de Curitiba, lá também voltou alguns isolamentos que realmente estava liberado e voltaram agora o isolamento mais rígido. Até ele citou as igrejas, ele citou lá as igrejas. Ele disse que ele é da igreja e a igreja voltou a fechar. Então, veja só, nós não queremos isso. E estamos enfrentando aí, e vamos enfrentar agora o inverno. E é difícil. Não queremos realmente que as pessoas da melhor idade venham sofrer através dessa pandemia. Então, seus vereadores, eu estou aqui, eu sempre defendi esse lado, sempre fui lutando para que as pessoas cuidassem, e nós estamos com um problema também, daqui a pouco o próprio hospital não tem capacidade para poder atender. Ouvimos uma matéria que já está tendo contato com o hospital particular para ceder UTIs, para poder daqui a pouco atender os nossos pacientes. Isso nós não queremos. Não queremos, e nós queremos cuidar do Jaime. Eu acho que o próprio Poder Executivo, ao decretar, por isso foi bom a autonomia aos municípios. E hoje o prefeito tem essa autonomia de decretar. Podia sair de qualquer um de nós vereadores, para que a gente pudesse ter um isolamento mais rígido. Mas temos que apoiar. E que as pessoas tenham calma, sabendo que é tudo para preservar a sua vida. Vida não tem preço. Vida não tem preço. Vida é vida. Sem vida, o que a pessoa é? Não é nada. Mas com vida, com saúde, ele é tudo. Então, tem o nosso apoio também. Eu sei que a maioria, a gente ouviu o discurso do vereador ali, claro, as pessoas querem sair. Daqui a pouco a gente não vai poder sair para mais nada. Mas eu prefiro ficar um pouquinho dentro de casa. Eu prefiro cuidar um pouquinho de mim, como cuidando dos outros, para poder daqui a pouco eu poder ter toda a liberdade e poder estar convivendo a nossa cidade de Joinville. Obrigado. Ok. Agora o PDT, vereador James, abre mão. Cidadania, vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a todos que nos assistem, uma boa tarde. Então, essa questão do decreto, eu entendo que por sermos, infelizmente, um povo que não obedece regras, que sempre acha um jeitinho, esse decreto foi necessário. Por que os maiores de 60 não devem sair de casa? Vamos entender assim, eles podem sair para trabalhar, para ir fazer compras de alimentação, de medicamentos, eles podem ir a consultas médicas, né? Basicamente, o que a maioria das pessoas deveria fazer, né? Mesmo quem tem menos de 60. Eu acho que isso tudo, as outras medidas do decreto, elas estão visando proteger o cidadão, que não sabe se proteger sozinho. Porque, infelizmente, o vereador Jaime Evaristo está certo. Você anda pelos bairros e nem precisa ir muito longe, às vezes até no centro, você vê as pessoas sem máscara,
Você entra nos lugares, as pessoas estão sem máscara. Eu não entro porque eu não saio de casa. Fazem 3 meses que só vou ao médico quando preciso sair. Porém, as pessoas me contam. Fui ao shopping, estava cheio, muita gente sem máscara. Fui a tal lugar, estava cheio, muita gente sem máscara. Então, a população tem que criar vergonha na cara. Tem que entender que essa doença, esse vírus, ele veio, ele é mais forte do que os outros e nós ainda não achamos a saída para ele. Então, nós temos que seguir as regras. É difícil usar máscara? É. É bom? Não é. Não é bom, mas é preciso. Então, vamos usar as máscaras. Vamos evitar aglomerações. Eu postei um decreto na minha página do Facebook e fiquei impressionada com as pessoas reclamando de vizinhos que fazem festa até às 6 da manhã. Então, onde é que está a consciência das pessoas? Eu pergunto. Aonde está a consciência das pessoas? Você que me ouve e que anda sem máscara, que se reúne com as pessoas, você acha que não existe esse vírus? Então, nós precisamos, gente, incutir na cabeça das pessoas que o vírus é sério e que as regras precisam ser seguidas. Porque se pensássemos assim, não precisaria decreto. Não precisaria decreto nenhum. Seguiríamos as regras, estaríamos protegidos e pronto. Bem em cima do tempo. Obrigada, senhor presidente. Ok, agora o PROS, vereador Paraíba. Vereador Paraíba, você quer falar hoje? Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Hoje eu fiz uma conversa boa com o prefeito Udo. Eu fiz um pedido da prorrogação, da isenção da taxa de água e esgoto para a família carente e para quem perdeu o seu emprego por causa dessa pandemia. E o prefeito Udo atendeu o meu pedido e renovou para mais 2 meses. Isso é importante para a cidade, para a comunidade, né? Outra coisa também, conversei com ele a respeito daquela moção, que eu até quero agradecer a todos os vereadores, que aprovaram aquela moção lá de 176, daquela antiga lei Cardozinho, que é para a regularização dos imóveis. O prefeito já está com o projeto pronto, já vai mandar para a Câmara do Vereador, e isso aí é um projeto muito importante para a nossa cidade. Para você ver, eu fiz a renovação desse projeto em 2019, e mais de 300 regularizações de imóveis na cidade de Joinville. Então, quem ganha com isso aí é todos os vereadores, é a Câmara, é a cidade de Joinville. E obrigado, presidente. Era isso? Só isso, né? Tem que agradecer ao prefeito Udo também. Ok. Valeu. Ok. Agora retornamos para o MDB. Vereador Richard. Olá, presidente. Deixa eu fazer algumas ponderações aqui importantes, porque, às vezes, o antagônico, né, o contraditório ao pensamento de um determinado pensamento, isso faz parte do processo democrático. Eu, em que pese não ser um empresário de sucesso, sou um servidor público que me orgulho muito, principalmente de ter me orientado sempre por números. Aliás, se nós nos orientássemos por números, sem sombra de dúvida, esse país seria diferente. Teríamos uma quantidade versus o número de pessoas à segurança pública versus o número de pessoas à saúde pública e assim por diante. Então, essa discussão realmente ela nos aquece e nos acalora. Mas eu sou muito detalhista em números e gosto muito de argumentos e gosto muito do contraditório. Portanto, presidente, tem um site não ligado a nenhum tipo de movimento político partidário que tem observado ao longo, desde a sua mais recente demonstração aí, acompanhando os números em relação especificamente ao coronavírus. O Brasil não é o segundo. Nós não somos o segundo, se olharmos por morte por milhão, nós somos o 16º. E daí? Na mesma esteira, que deveria nos orientar por milhão,
O Brasil é o 110º país em número de testes por milhão de pessoas. Então, são essas controvérsias necessárias para uma discussão muito acalorada, em que pese essa discussão, obviamente, distante está do nosso cenário nacional, quando deveriam estar lá elaborando recursos e criando estratégias. Ora, não é novidade para ninguém que nós ainda estamos sem um ministro da Saúde, que seria ele, né? Compreendo que a presidência da República é formada por uma série de atividades, todas elas na disposição do presidente, mas ele cria um corpo estratégico que pode orientá-lo. O atual ministro que faz vezes aí, vereador Fabrão, excelência, me permita aí a anedota, porque é incrível a confusão que ele fez com o hemisfério norte, falando sobre o inverno lá talvez não por afinidade dele, porque não é essa a praia dele. Mas de forma muito simples, vereador Fabrão, dizer que nós precisamos sair da da 110ª posição no número de testes por milhões para poder alcançar os patamares que determinam as boas práticas que a Organização Mundial da Saúde está fazendo com bastante clareza e transparência. E aí existem as resistências, né? Eu acho que ideológicas. Agora, aqui, trazendo para o nosso município, eu penso que comum com o mesmo prefeito, até por ser que ele é óbito por conta. Está travando a sua internet aí, vereador. Travou. Passa a palavra. Aí, melhorou? Ok? Aí, pode falar. Ok. Então, dizer que essa preocupação que teve o prefeito em exaurir esse decreto, ele preocupa-se com a vida das pessoas. E a vida das pessoas, nós temos aí 84% dos óbitos ocorridos no nosso município de pessoas com mais de 60 anos. Então, é natural, e não existe no decreto uma proibição que o indivíduo não possa sair de casa. Está muito claro ali no decreto. Eu gostaria até se Vossa Excelência me permitir, presidente, porque essas coisas é importante que fiquem registradas, e aí as pessoas podem, às vezes, ficar confusas com as discussões que são aqui elencadas, né? O artigo 2º dessa normativa, dessa portaria que fez o prefeito municipal, fica permitido o deslocamento de pessoas com idade superior a somente para desempenho de atividades estritamente necessárias, tais como desempenho de atividades laborativas. Então, as pessoas que são, e a gente compreende, meu pai foi um deles que trabalhou até 68 anos de idade, ajudando no orçamento da família, poderia continuar desenvolvendo a sua atividade. Está muito claro aqui na portaria, no decreto. Comparecimento e atendimento de saúde. As pessoas podem circular e fazer os seus problemas de saúde. E aquisição de produtos alimentícios e de saúde. Portanto, não há uma proibição, não vai ficar isolado em casa, tem as suas necessidades, está muito claro. E a preocupação, novamente, presidente e demais vereadores, é com a vida das pessoas. Portanto, o cuidado e o zelo. Eu mesmo ontem caminhava no Mirante e observei o número de pessoas que circulam sem máscaras. Tá? Caminhar é difícil, eu mesmo tenho dificuldade, caminho distante, observando sempre o cuidado, porque você precisa de mais oxigênio para a atividade física e, portanto, a máscara ela tem um impeditivo. Mas nós temos que buscar caminhos alternativos para que a gente possa vencer essas barreiras. Então, presidente, eu sido Salvador, já me balizo pela explanação, o país não é o segundo em número de mortes, é o 16º por milhão, mas nós somos na quantidade, sim, acompanhamos em segundo plano já um país norte-americano, né? Os Estados Unidos já vem com mais de uma centena de milhares que foram a óbito justamente por responsabilidade. A frase aqui que governar não são paixões, nem são vaidades, é responsabilidade. E responsabilidade com a vida das pessoas, teve o prefeito quando exauriu o decreto. Eu passo a palavra ao vereador Pelec, pedindo a palavra ao vereador Mauricinho Soares, se o vereador Pelec deixar um tempo também para o vereador Mauricinho Soares.
para que nós possamos dividir aqui um tempo de atividade dentro. Obrigado, presidente. Presidente, vai falar agora. Presidente, só um minutinho. Quero convocar. Já vou aproveitar o tempo do PMDB, mas já vou. Eu tenho uma reunião, tenho que sair. Então, eu estou convocando a Comissão de Saúde amanhã às 15 horas, já está às 15 horas, com legislação e finanças, para nós deliberar o parecer do relator. E outra coisa, eu sou favorável ao projeto, quero declarar o meu voto aqui, porque tem gente que quer botar a palavra na minha boca, não vai botar nunca. Eu sou favorável ao projeto e favorável ao relator, também favorável. Então, amanhã às 15 horas nós temos reunião com legislação, justiça e finanças. Obrigado, presidente. Vereador Mauricinho, o senhor está tomando o tempo do partido, não tem problema nenhum, mas era importante o senhor deixar o número do projeto. O projeto de lei ordinário número 58, 2020, do Poder Executivo. Obrigado, presidente. Ok. Continua a palavra o MDB, vereador Pelé, é isso? Abre para o Pelé. Ok. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente e as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, também vejo o pessoal questionar sobre o Covid-19. Eu vejo assim, o que o prefeito fez, quero parabenizar, que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu também, final de semana, a minha família foi no Mirante e vendo que as pessoas não estão se cuidando. Infelizmente, as pessoas estão se aglomerando, ninguém está cuidando, todo mundo chegando próximo, ninguém está usando máscara. Eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Eu vejo assim, hoje está aumentando muitos casos. O que vai acontecer? Amanhã ou depois, o que vai acontecer? Vai faltar leitos de UTI. E daí, o que vai acontecer? Será que as pessoas vão vir vão dizer assim, ninguém fez nada? Então, eu acho que o Executivo, tem que fazer alguma coisa mesmo para que isso não aconteça. Amanhã ou depois não aconteça. Não adianta a gente querer ser bonzinho, levar tudo certinho e amanhã ou depois ver os entes queridos aí num caixão. Eu acho que ninguém quer isso. Então, acho que tem que ser feita alguma coisa para ter esse cuidado. Não adianta a gente chegar depois, amanhã ou depois, e quando tiver tudo complicado, querer fazer alguma coisa. Eu acho que, nesses casos, nesse momento que a gente está vivendo, ninguém sabe realmente o que está acontecendo. Quem é que sabe hoje, com essa doença, o que vai acontecer lá na frente? Muitas coisas, muitas pessoas você vê falar aí, parece que o pessoal sabe o que vai acontecer. Isso no mundo inteiro e nem no Brasil as pessoas sabem o que vai acontecer aí na frente. Então, acho que nós temos que tomar um cuidado mesmo, é esse o caminho, não tenha dúvida. Eu vejo assim, muitas pessoas falando, a Joinville não está preparada. Mas me diz qual é a cidade que está preparada. Eu acredito que não tem uma cidade, não tem um município, não tem um país preparado para isso. Isso o que acontece? Tem que tomar as decisões da melhor forma para que aconteça. Agora, dizer que alguma cidade vai estar preparado para isso, isso eu não acredito que vai ter nenhuma cidade. Assim, eu não quero acreditar que tem uma cidade que está tranquila. Todo mundo está preocupado, todo mundo está vendo o que está acontecendo, e eu acho que essas atitudes, parabéns ao prefeito, parabéns, eu parabenizo mesmo, que eu acho que esse é o caminho, nós temos que ter esse cuidado, porque depois que é tarde não adianta se tomar decisões. Agora, esse é o momento certo, ninguém está proibindo, dizer assim, a pessoa não sai. Sim, foi proibido, mas restritamente, dizer assim, não sai de casa comprar um remédio, coisa assim, nada. Então, mas eu acredito que esse é o caminho. Parabéns, e é dessa forma que funciona. Se não for desse jeito, com certeza o povo brasileiro, nós todos somos acomodados, até a gente, às vezes, acaba saindo. Então, eu acho que é dessa forma que nós podemos ter esse cuidado e evitar que amanhã ou depois os nossos hospitais aí estão superlotados e não tem como atender, e muita gente tem que deixar morrer, às vezes, por falta de atendimento. Então, parabéns, e é esse o caminho. Prefeito, eu acho que o senhor está certíssimo e é esse o caminho. Obrigado, senhor presidente. O vereador Roque, agora. Bom, boa noite a todos, boa noite quem nos assiste pelo canal do YouTube. Eu tomei a liberdade,
e venho fazendo estudo, nós estamos na comissão do Covid-19, mas tem dados aqui que não é daqui da cidade, são dados do governo federal, do Ministério da Saúde, enfim, que coloca claramente, né, que a incidência de mortes, né, de agravamento da doença está com pessoas de mais de 60 anos. Então, essa atitude do prefeito, né, e o prefeito tem que ter atitude. Um governo, o executivo não pode ser omisso em relação às questões que diz respeito ao cidadão aqui do Joinville. O vereador Richard leu lá a parte do decreto que diz: ninguém está prendendo ninguém em casa, que diz quais são as condições que as pessoas acima de 60 anos poderão sim se deslocar para fazer as suas compras, para comprar remédio, para ir ao médico, enfim, né? Mas o prefeito teve a lucidez, como sempre, junto com a equipe da saúde, de tomar essa decisão de ter um decreto. Basta a gente olhar para os lados e ver o histórico dessa doença, né? Nós tivemos países aí que proibiram todos de sair de casa. E se continuar o agravamento, daqui a pouco nós vamos ter um lockdown, que é parar tudo. E quem vai tomar essa decisão? Tem aqui decisão do Supremo, dos ministros do Supremo, dizendo que também a autoridade local, o prefeito tem que tomar decisões. Então, assim, parabéns, prefeito Udo, por tomar essa decisão de proteção. Eu acho que muitos daqui tiveram, por exemplo, subiram o Morro do Boa Vista e viram, né? Eu até achei um absurdo aquilo, né? Eu subi final de semana também. De cada 10, um usava máscara. Então, nós temos que tomar uma atitude. Parabéns, prefeito, por decretar o cuidado, a segurança da saúde das pessoas acima de 60 anos. Parabéns por decretar que é obrigatório o uso de máscaras. Nós, vereador Jaime Evaristo, estamos aqui há várias sessões pedindo, apelando. Vereador Jaime, um defensor, está de máscara, inclusive agora, do uso de máscara. Nós precisamos, sim, orientar a comunidade, e se essa orientação necessita de decreto, o prefeito não pode ser omisso. Então, parabéns, prefeito. Não se omita, decrete e tome atitude. E essa atitude foi uma atitude acertada. Nós temos aqui, nesse conjunto de 19 vereadores que estão acima dos 60 anos e com certeza estão se cuidando. O vereador Aragão, como presidente, já tomou atitudes para retornar à sessão na Câmara e vários vereadores disseram: não, eu não vou, porque eu já estou no grupo de risco. Mas tem muitas pessoas acima de 60 anos que precisam, sim, de uma orientação através do decreto. Então, parabéns, né? E eu vejo assim, né? Se tivermos um prefeito que for permissivo desse jeito, daqui a pouco o nosso hospital, que tem uma limitação de leitos, e nós temos que cuidar com isso, e aí, como é que vai ser? Aí o discurso vai ser outro aqui, de que o prefeito não tomou atitude. Tomou a atitude correta na hora certa. Parabéns, é isso aí. Vamos em frente nessa condição. Então, em relação à questão do decreto, totalmente favorável. E eu peço aos vereadores que são contrários que façam uma pesquisa para ver quantos são favoráveis a essa atitude que o prefeito tomou, né? Eu gostaria de aproveitar esse último minuto e meio que eu tenho, vereador Aragão, para anunciar uma questão importante também de obras. Eu acho que nós temos que o município não pode parar em relação às obras também. E lá no bairro Bom Retiro, eu estive lá ontem fazendo uma visita naquela região, com toda a segurança, né? Acompanhado pelo presidente da associação e pelo seu vice. Nós fomos lá na Rua Avaí, Maitá, Itá, Itororó, Riachuelo, Otávio da Rosa Filho, e também a Tenente Antônio João, que lá nos últimos 981 metros vão ser requalificadas também. E está acontecendo com uma velocidade bem acelerada essas requalificações ali naquela região. Ali vai ser também feito uma reforma, uma melhoria no posto de saúde ali do Bom Retiro, né?
só não está acontecendo porque houve uma judicialização em relação às empresas que estavam concorrendo a essa obra, mas já está em fase final e daqui a pouco nós vamos ter a obra também da UBS ali do Bom Retiro e nas imediações várias ruas estão sendo requalificadas. Então, o pessoal do Bom Retiro, nosso abraço e peço sempre aquela paciência com as máquinas que estão circulando ali no bairro, tá bom? Era isso, vereador Aragão. Bem dentro do prazo. Muito obrigado. Ok, acabou o tempo partidário. Alguém gostaria de falar como líder? Líder partidário, o vereador Maurício Peixe. Mais alguém? Como líder, alguém gostaria? Mais alguém? Vereador Maurício Peixe. Bom, saúdo o presidente e os demais vereadores e vereadoras, para ser rápido, né? Eu quero fazer uma questão de justiça aqui. Eu conversei com os donos da churrascaria Chimarrão, que eu disse há tempos atrás, aí 2 semanas atrás, que tinham fechado. Realmente eles fecharam. Só que o entendimento que deu, e depois até o vereador Richard também explicou, parece que conversou com alguém, o entendimento que deu que o fechamento foi completo. Eles desapareceram, não. Quero deixar a justiça que eles estão esperando terminar a obra do Rio Matias, da Visconde Taunay, que não vai terminar, mas que tem uma solução meio rápido para eles voltarem a funcionar. Aliás, eles estão aí pensando em voltar no mês de julho agora. Então, esses comerciantes, inclusive a máquina está lá na Visconde Taunay, hoje nós já discutimos na Comissão de Urbanismo. É uma pena porque eles estão perdendo muitos negócios. E só para dar um pitaco nisso aí, eu não fui no Mirante, eu acho que foi o único que não foi no Mirante no final de semana, mas, claro, tem que respeitar. Agora, o cuidado parte de cada um de nós. O povo sempre quis ter líder, reis, né? Na época dos reis e tudo, sempre quer eleger um líder que toca, que tenha pulso firme, que fale. Olha, eu vi a entrevista do prefeito Udo, parecia que ele estava doente hoje. Parecia que ele não tem animação no falar. A gente olha uma entrevista de um Jean Loureiro, lá de Florianópolis, aqui de Jaraguá, do antigo Lunender, né? Do Nélio. A gente vê a motivação, no sentido que eles dão a força, o poder, e sabe, como líder realmente que orienta o povo e leva o povo. É isso que está precisando. Eu não vou questionar muito a questão dos 60 anos, acho que tem que tomar algumas medidas sim, tem que ser feitas, só que não pode esquecer da liberdade que cada um de nós temos de ir e vir. Agora, tem que ter restrições, tem que dar orientações ao povo, agora de uma forma como líder. E o prefeito Udo, infelizmente, toda essa pandemia não apareceu, não falava, não fala, e quando fala, fala timidamente, não tem convicção daquilo que está falando, é orientação para o povo, orientação para as pessoas. Né? Então, é isso que nós precisamos de um dirigente do município, do mandatário do município, que fale ao povo com convicção, que diga aquilo que tem que ser feito. É difícil fazer isso, é difícil dizer isso, mas é só olhar o que os outros estão fazendo que está tendo sucesso. Né? Agora, essa questão da pandemia, se nós escutarmos 10 têm opiniões diferentes, 10 têm opiniões diferentes, então é muito difícil você fazer um julgamento do que está certo e o que está errado. Obrigado, presidente Cláudio. Vereador Jaime, como líder. Depois, vereador Alonso. A notícia UOL do dia 13 diz assim: Brasil é o segundo país com mais mortes pela Covid-19, que não dá trégua à América Latina. A Folha de São Paulo também diz assim: Brasil passa Reino Unido e se torna o segundo país com mais mortes por Covid-19. A própria Veja também, se nós não estivermos, se esses dados aqui não forem corretos, né? No dia que eu pronunciei referente a isso, que foi semana passada, e até então fiz um novo levantamento aqui e continua dessa forma. Então, eu gostaria do vereador, isso aqui dado do Ministério da Saúde, né? Passando esses dados da questão da coronavírus. E é preocupante, se nós analisarmos hoje a questão de Joinville, está controlada, está bem controlada, se nós analisarmos assim, mas pode agora está, e daqui a alguns segundos não. Então, essa é a preocupação maior. Outro, Brasil é o segundo país com mais mortes pela Covid-19 que não dá trégua à América Latina. Isso também sai pela a Isto É.
da data aqui também foi do dia 15. Então, se esses dados que nós vamos no site e tentamos buscar para poder passar para a população, como Vossas Excelências, cada um tem sua ferramenta. Qual a ferramenta? É o site, nós vamos buscar os dados. Temos de Joinville, mas em nível Brasil, nível Estado. Se essas informações aqui não forem corretas, que idoneidade tem esses sites? Então, foi o nosso levantamento que eu comentei semana passada referente à questão da pandemia, quer dizer, a Covid-19, na questão do nosso Brasil. Obrigado. Obrigado. Vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu confesso até que não iria entrar nesse assunto, mas eu preciso aqui fazer algumas observações, né, com relação à Covid, o desempenho aqui do Executivo Municipal, até porque estou na comissão especial do Covid, juntamente com outros vereadores, estamos realizando uma série de reuniões, já convidamos o secretário, tivemos na semana passada as universidades, enfim, e tenho buscado alguns números, questionado, inclusive, fizemos assim na semana passada, alguns valores. Quero dizer tudo isso que tenho percebido muita responsabilidade, muita seriedade, muita preocupação por parte do Executivo Municipal e do senhor Prefeito Municipal. Ele, talvez por uma questão de estilo, não quer aparecer, mas tem se reunido, senhores vereadores, vereador líder do governo sabe disso, com o seu grupo gestor, tem liderado, tem comandado isso. Então, assim, por uma questão de justiça, eu preciso fazer esse relato. Mas eu preciso aqui, esse decreto, discordar, ou pelo menos opinar, ou sugerir, inclusive na semana que vem quero já solicitar ao vereador Mauricinho, presidente da comissão, para convidar novamente o secretário de Saúde para abordar dois assuntos que já antecipo os senhores aqui. Primeiro, a questão da... Presidente, talvez eu vou precisar de mais um minutinho, se Vossa Excelência, só para terminar o meu raciocínio, mas na questão dos idosos. Eu escutei aqui alguns vereadores fazendo algumas ponderações, e eu quero aqui, foi fruto até, essa minha fala aqui agora, só mais um minutinho, senhor presidente. Essa minha fala aqui até é fruto de uma ligação que recebi hoje de manhã, de um idoso preocupado, por exemplo, ele é sozinho, preocupado e fez esse questionamento. Vereador, se eu precisar ir ao banco sacar dinheiro, não se enquadra a questão de banco como essencial nesse momento. Então, essa é a primeira ponderação, que talvez nesse decreto poderia se reavaliar esta questão dos bancos e lotéricas, porque muitos idosos hoje não têm quem possa fazer esse trabalho e ficaria numa situação difícil ele passar a senha do cartão, por exemplo, para uma outra pessoa. E a questão do mirante, também como reflexão, eu sou um admirador, um apaixonado pelo esporte, gosto de caminhar, correr, e vejo a quantidade de pessoas que lá estão praticando essa atividade tão saudável. Será que nós não poderíamos criar, senhor presidente, senhores vereadores, algum mecanismo, né, em cima desse decreto, aumentando o controle? E aqui dou um exemplo. Por exemplo, se nós colocássemos a guarda municipal ali embaixo fazendo um controle, um termômetro, com a cobrança de máscara, organizando essa ida e vinda dessas pessoas que utilizam aquele espaço? Será que nós conclui, vereador Fábio, conclui. Será que nós não conseguiríamos rever essa posição? Então, são esses dois pontos que destacam, a questão dos idosos, revendo essa questão e liberando para os bancos e lotéricas, e a questão do mirante, devidamente com o controle, utilizando os mecanismos que existem, a Guarda Municipal é um desses, né? Cobrando um pouco mais, fiscalizando, organizando esse deslocamento das pessoas, porque essa atividade física ela é muito saudável e, nesse momento, é importante também. Ok. Agora o vereador Roque Matei, como líder. Já falou?
Eu, como líder, ainda não falei. Gostaria de pegar uma fala, né, essa questão de ter ênfase na fala ou não, o vereador Maurício Peixe. Eu acho bacana essa tua fala aí, mas eu penso que, acima de tudo, um bom líder ele tem que ter atitude, né? E as atitudes do prefeito Udo, o que o prefeito está fazendo, eu acho que demonstra aí uma grande liderança. Inclusive, eu fui secretário durante 6 anos ali. Eu acho que o que nós trabalhamos em conjunto e conseguimos fazer na educação, agora na saúde, se pegar as áreas todas, eu acho que isso mostra uma grande liderança também. Mas, voltando à questão dos 60 anos, vereador D'Alonso, né? Eu penso que o cuidado tem que ser feito, tá? Eu acho que essa intervenção, esse cuidado com as pessoas que precisam ter um olhar diferenciado, tem que ser visto, sim, né? E eu imagino que esse passo adiante possa também ser pensado. Eu concordo com o vereador D'Alonso nessas questões, né? E provavelmente, né, nós aqui como proponente da comissão do Covid, eu imagino que lá nessa comissão do Covid a gente possa dar uma trabalhada nessa questão do decreto, propor também ao executivo, o vereador D'Alonso, o vereador Jaime, o vereador Facchini, que está aqui, né? O vereador Odir, acho que faz parte também da comissão do Covid, né? Então, a gente pode, em conjunto, trabalhar essa questão do decreto lá, das sugestões. Acho que essa é a nossa ação, né, como vereador também. Então, deixo aqui claro que sou favorável a essa questão da intervenção, sim, e o executivo não pode ser omisso em relação ao cuidado pela saúde do cidadão joinvilense. E, de novo, as pesquisas colocam e as estatísticas trazem aqui, vereador Ninho. Se a gente olhar, eu sou matemático, né? Dependendo de como a gente trata os números, né? Nós podemos ser o primeiro ou o 19º, depende do olhar, né? Mas eu penso que, acima de tudo, cada pessoa que morre é uma perda muito grande para a família, para a sociedade e tudo. Nós temos que cuidar da vida das pessoas. Esse é o fator primordial de quem está à frente do executivo. Cuidar da vida das pessoas. E isso eu sempre ouvi do nosso prefeito Udo. Cuidado com a vida das pessoas. Obrigado. Agora o vereador Richard, o último inscrito. Ok. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Eu quero aqui, em conjunto com... Alô? Oi, presidente, tá ouvindo aí? Tá chegando no chão? Legal. Acabamos de ter uma notícia muito triste para Santa Catarina, triste para a segurança pública desse estado, porque, lamentavelmente, o coronel Araújo Gomes, que havia para ser o secretário nacional... É uma intervenção aí, presidente. Havia sido pensado para ser o secretário nacional de Segurança Pública, um fato bastante importante para o estado de Santa Catarina. Ele não passa pelo crivo do presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí os reclames deste legislador, espero que vossas excelências tenham o mesmo entendimento, haja visto o grande trabalho que este indivíduo, este coronel, este comandante-geral da Polícia Militar havia feito nesse estado, onde nós estávamos com uma posição muito gerenciada do ponto de vista estratégico e de números na segurança pública. Obviamente, precisávamos melhorar a tropa no quesito logística, aumentar o número de efetivo, mas as suas atividades enquanto gestor nessa pasta tão importante para cada um dos nossos catarinenses, ele desenvolvia um excelente e excepcional trabalho, muito bem quisto, inclusive pela sua tropa, quase 10 mil policiais pelo estado. Ele não passa pelo crivo da presidência da República, perde Santa Catarina, perde o país, perde as agremiações de segurança pública pela sua capacidade, pelas suas diretrizes na segurança que estavam sendo implementadas no país e, por incrível que pareça, novamente os nossos representantes no Congresso Nacional
cruzaram seus braços e com os ombros assim para tão importante função que traria um catarinense para solucionar também os nossos problemas. Simples assim, presidente. Por isso que sempre, e vou usar o meu espaço e dou a quem doer, concorde quem concordar, esses espaços de segurança pública tão somente devem ser diagnosticados dentro do município, porque são eles que conseguem sentir, ter a sensibilidade da ausência das políticas públicas. E nós teríamos avançado muito. Mas, infelizmente, nossos políticos catarinenses não conseguiram, sobre os efeitos que a eles foi dado na condição de mandato, discutir isso sabiamente com o presidente para que ele pudesse colocar, porque o coronel Araújo Gomes não estava indo lá de favor. É um grande profissional da segurança pública, tem destaque nacional e perde Santa Catarina e perde todo o município, cada um dos municípios catarinenses, com essa importante função que exerceria lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Obrigado, presidente. Ok. Pauta regimental. O vereador Facchini quer falar pela ordem? Vereador Facchini, 1 minuto, porque foi citado, é isso? Isso mesmo, senhor presidente. Eu quero aqui, bem rápido, não vou entrar em grandes polêmicas, dizer que eu concordo com parte do decreto e falei isso, né, em relação à proibição de circulação de alguns pontos que realmente existia exagero, em relação à necessidade das máscaras. Vocês são testemunhas, fui um dos primeiros da cidade a fazer uma campanha de distribuição de máscaras, vocês sabem disso, né? Agora, o que eu vou dizer sempre é que foi negligenciada a testagem, e vocês sabem disso. Quem gosta de número sabe do que eu estou falando. Por isso que o nosso índice de letalidade foi lá em cima. Agora, nesse exato momento, dizer que gostar de gente e preservar vidas é simplesmente proibir as pessoas de mais de 160 anos circular e ter as suas atividades normais, perdoem, vocês estão, sabe, me desculpem a sinceridade. Testa, quando positivou, isola, chama a família, isola. O que não está acontecendo. Aí sim, nós vamos conseguir fazer o bloqueio e garantir a retomada econômica com segurança, ajudando toda a sociedade. E os colegas vereadores sabem do que eu estou falando. Obrigado, senhor presidente. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Opa, caiu o YouTube, só um minutinho, vamos juntar o negócio aqui. Colegas, eu vou suspender a sessão por uns 3 minutos, caiu o YouTube, tá? Só um minutinho, a sessão está suspensa por 2, 3 minutos. 3 minutos.
Ok, colegas vereadores, já. Ok, colegas vereadores, já estamos ao vivo. Tinha caído aqui a internet. Eu vou ler novamente aqui a pauta regimental, porque me parece que acho que não pegou no YouTube, tá? Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno, não consta um projeto na pauta regimental. Grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Colegas vereadores, eu tenho um despacho referente ao requerimento 69/2020 a ser lido. Comunicamos, na sessão ordinária realizada ontem, 22 de junho de 2020, foi aprovado o requerimento 69/2020, de autoria do vereador Maurício Peixoto, Odir Nunes, Rodrigo Facchini Ninfo, Iracema, com o seguinte teor. Os vereadores abaixo-assinados requerem a Vossa Excelência, conformidade no artigo 191, no parágrafo 5º do Regimento Interno, a inclusão na pauta regimental do projeto de lei ordinária 140/2017. Todavia, informamos que esse projeto de lei figurou na pauta regimental entre dia 16 e 23 de setembro de 2019. Por isso, entrou na ordem do dia 24 de setembro de 2019. A mesma data que foi aprovado o requerimento 317/2019, qual solicitou o adiamento da discussão dessa proposição de 90 dias. Posteriormente, foi aprovado outro requerimento adiando a discussão por 90 dias, com o término do prazo previsto no requerimento de adiamento de discussão do projeto de lei 140/2017, está previsto o retorno à ordem do dia no dia 29 de junho de 2020. Assim sendo, informamos que não teria validade o requerimento 69/2020, tendo em vista que a mesma preposição não pode figurar por duas vezes na pauta regimental, uma vez que o projeto de lei 140/2017 se encontra na ordem do dia. Desta forma, o requerimento deveria solicitar a inclusão na ordem do dia e não na pauta regimental. Despacho a presidência, assim sendo, determino a divisão do suporte legislativo que o projeto de lei ordinária número 140/2017, de autoria do vereador Fernando Krellig, do MDB, seja incluído na ordem do dia para a sessão do dia 29 de junho de 2020. Assinado eletronicamente, presidente da Câmara, vereador Cláudio Aragão. Em primeiro turno de discussão e votação em regime... Primeiro requerimento, desculpa aqui, perdão. Requerimento de prioridade. O vereador abaixo-assinado... Isso, tem que... Já tinha pulado, tem que espelhar o requerimento. Requerimento 77/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Joinville, o vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 219 do Regimento Interno, vem requerer a Vossa Excelência, após aprovação no plenário, a prioridade da deliberação do projeto de lei 181/2019. Sala das Comissões, vereador Richard Harrison. Essa emenda, só para os senhores colegas, para entrar aqui o requerimento, é importante, né? É a reforma do serviço acolhimento da família no município de Joinville e da outras providências. O requerimento é para entrar na pauta agora. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação, os vereadores que concordam... A questão... Você quer falar, vereador? O vereador Fábio quer discutir o requerimento. Senhor presidente, na realidade não quero discutir, Vossa Excelência acabou fazendo o que eu iria sugerir nesse momento virtual. Pediria, assim, os vereadores entenderem, quando nós formos votar um requerimento falando de uma moção ou de um projeto, eu pediria justamente o que Vossa Excelência acabou de fazer, falasse do que se trata o projeto, para que aí sim nós pudéssemos ter o conhecimento e aprovar como está acontecendo nesse momento agora. Era isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão, requerimento 77/2020, para entrar na ordem do dia. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, por favor, sinal positivo.
Está aprovado por unanimidade. Vereador Lio, aprova? Em primeiro turno de discussão e votação em regime de prioridade, projeto de lei ordinária de 181/2019, de autoria do Poder Executivo, que reformula o serviço de acolhimento familiar no município de Joinville e dá outras providências. Questão regimental, o vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, por estar inteiramente conhecedor da matéria, como os outros vereadores, eu peço, requeiro a dispensa da leitura dos pareceres. Obrigado. Requerimento do vereador Maurício Peixe em discussão. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Está aprovado por unanimidade o requerimento do vereador. Em discussão, os pareceres. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, por favor, no sinal positivo. Está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, as alterações aí são importantes, né? A gente fazer, como já foi aumentado o número de vagas também no acolhimento familiar de crianças. Eu tenho a grata satisfação de ter criado esse projeto quando nós somos secretário da assistência social, inclusive com o vereador Cláudio Aragão, como era gerente, e sabe todo o trabalho que foi feito da equipe da Secretaria de Assistência Social na criação do projeto, né, de assistência para as crianças. Então, só deixar registrado aí, importante, esse projeto não parou no tempo, né, foi desde lá 2007, 2008, 2007, e ele está aí ainda em vigor e melhorando e aumentando. Então, com certeza, estamos votando favorável. Ok, continue a discussão. O vereador Jaime quer falar sobre esse projeto? Não? Não havendo em votação, os vereadores que concordam, sinal positivo, por favor, gente, é um projeto de lei. Ok, está aprovado por unanimidade. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação em regime ordinário, a sua redação final, projeto de lei ordinária 310/2019, de autoria do vereador Odir Nunes, do PSDB, que denomina via pública para fins postais. Falei todo mundo. Opa, é 210 o projeto, tá? 210 de autoria do vereador Odir Nunes. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, faça sinal positivo, por favor. Aprovado por unanimidade, segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário, em sua redação final, projeto de lei 41/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSC, que denomina Rua Amélia Teixeira Diniz, a Rua 12 do loteamento Jardim Flamboyant, no distrito de Pirabiraba. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. Quem for favorável, faça sinal positivo. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei do vereador Fábio D'Alonso, segue para a sanção ou veto do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e dos senhores vereadores. Damos continuidade ao pedido de informação 33/2020, qual foi suspendido devido ao término da sessão o vereador escrito Estávão Richard, o Fábio D'Alonso e o Cláudio Aragão. Vou espelhar novamente o pedido de informação.
O pedido de informação 33, que é do vereador Odir Nunes, o vereador abaixo-assinado, tal, né? Nós vamos ali o Covid-19. Quais os materiais, equipamentos comprados ao combate ao Covid-19? Qual o valor unitário do material de equipamentos? Qual a quantidade de material e equipamentos que foram adquiridos? Com a palavra, o vereador Richard Harris. Presidente, obrigado pela oportunidade aqui de discutir. Eu estava muito ávido para a discussão de ontem. Talvez eu estivesse mais até ácido, né? Porque a exposição da natureza do pedido, do requerimento que fez o nobre Edil, ela é, sem sombra de dúvidas, uma grande oportunidade que tem o Executivo de demonstrar o que está fazendo. Até porque eu tenho certeza absoluta e convicção plena que o secretário Jean é um excelente secretário e faz dentro do que permite e do que essa casa permitiu, 38%, 37% do orçamento do município destinado a esta pasta tão importante. Obviamente que essa construção no país, ela norteia aí 17%, que é o efeito da Constituição para esse regramento. Alguns estados, alguns municípios espalhados pelo país chegam a 5.000 e chegam a 21%, né, dos 5.400 municípios espalhados pelo país, mas nós aqui, de maneira muito responsável, aliás, aprovado por cada um desses parlamentares que aqui está, salvo melhor juízo, alguém puder fazer um contra-argumento, mas, pelo que me lembro, essa foi a aprovação que entendemos. Agora, eu só fico preocupado pela leviandade da exposição quando se fala da necessidade do requerimento, fazendo analogias a essa centena de milhares de municípios aí espalhados pelo país e até de estados onde a canalice é, sem sombra de dúvidas, muito óbvia, que não é o caso deste município, meu presidente, senhoras e senhores vereadores e o público que nos acompanha pelo YouTube. É uma canalice nesse governo, uma roubalheira nesse governo. Portanto, quando falamos e quando afirmamos a exposição, novamente, digo, sem medo de errar, que cada um dos 3 itens apontado pelo nobre Edil é, sem sombra de dúvidas, necessário para nós possamos compreender todas as estratégias, todos os recursos, todos os investimentos, toda a preocupação com a vida do cidadão joinvilense. Isso é ótimo, não tem problema. Só que quando nós criamos a retórica da apresentação, então, convencer os demais legisladores, ser leviano e fazer analogias, buscar sentimentos que a comunidade, obviamente, observa nesse Estado, o nosso Estado é um deles, infelizmente, como catarinense, ficamos envergonhados por esses 33 milhões de reais que desapareceram na compra desses equipamentos, então outras coisas que estão sendo levadas aí a réu, né? Ou a réu, boa parte dos que compõem esse governo aí, um excelente trabalho do Ministério Público desse Estado, na força-tarefa chamada GAECO, a qual tive o prazer de ser muito parceiro enquanto era diretor da Penitenciária Industrial. Encadeamos a um trabalho muito importante para a segurança pública desse município. Mas então, presidente, assim, a minha tranquilidade de falar como líder é que essa possibilidade de atender os pedidos e apresentar ipsis literis à nossa comunidade através desse requerimento, no qual parabenizo e, no mesmo tempo que parabenizo o pedido, faço essa tão somente crítica, né, à forma com que se conduz, como se apresenta ao Executivo, fazendo comparações chulas a governos que não demonstram preocupação com o nosso povo. Esse governo, pelo contrário, dentro da sua esteira de trabalho, e especificamente a este requerimento, que é um requerimento que envolve a pasta de saúde, onde esta casa e o Executivo entenderam que os percentuais destinados do nosso orçamento, da Lei de Meios, fossem destinados à saúde. Portanto, o secretário, novamente, tem aqui os meus parabéns. Esperamos urgentemente a sua exposição para que nós possamos aqui
criar um ambiente muito democrático e muito esclarecedor para a nossa comunidade, que cada um daqui possa pensar as informações que virão nesse requerimento respondido por esse respeitável executivo e nós possamos levar aos nossos eleitores e aos nossos munícipes. Obrigado, presidente. Informação, vereador Fábio D'Alonso. Senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero até aproveitar esse pedido de informação e pedir autorização ao vereador Odir Nunes, na condição de relator da comissão especial do Covid, incorporar o seu pedido de informação àquela comissão para que nós possamos também encaminhar por ela. E dou aqui também um exemplo, na semana passada, alertado pela nossa servidora Patrícia de um valor que havia sido publicado, compra de material, nós também aprovamos na comissão, com voto de todos os senhores vereadores, essa solicitação. Isso é importante para todos nós que fazemos parte dessa comissão especial, para levantarmos o maior número possível de informações para que, ao término, tenhamos as condições necessárias, importantes e eficientes de apresentar um bom relatório à comunidade, aos senhores vereadores e à comunidade joinvilense. Quero aqui ressaltar, vereador Rich, da mesma forma, em todos os momentos que liguei ao secretário, é impressionante a capacidade de domínio das informações, de números, enfim. Então, isso nos dá certeza, mas sempre que é levantado qualquer situação, cabe a nós fazer e buscar e materializar, acho que essa é a palavra certa, materializar essas informações de forma sempre muito transparente. Então, peço aí ao vereador Odir Nunes que me autorize a incluir na nossa comissão. Veja aqui o presidente Mauricinho Soares, vereador Mauricinho, já fiz uma solicitação para que possamos, semana que vem, reunir a comissão, convidando o secretário Jean, no intuito de verificar o decreto assinado no dia de hoje, a possibilidade de alguns pontos serem analisados de uma possível flexibilização. Citei aqui, aproveito só o vereador Mauricinho que está presente, estou repetindo, desculpe os senhores vereadores, mas entendo que, principalmente a questão dos nossos idosos, alguns vão passar dificuldades, principalmente se eles não puderem ir ao banco e lotéricas. Vejo essa preocupação e isso foi relato de uma pessoa que me ligou hoje de manhã. Citei aqui também o caso do Mirante. Então, fiz essa solicitação, vereador Mauricinho, para que semana que vem o senhor convoque a comissão especial do Covid para que possamos chamar o secretário Jean para analisarmos esta situação. E agora acabei de falar a respeito de incluir a proposta, o pedido de informação do vereador Odir Nunes. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Mauricinho Soares. Presidente, obrigado. O nosso relator está já convocado a comissão especial para dia 1º, né? Dia 1º, já tem a data já afirmada, dia 1º. Já foi deliberado na reunião anterior, a nossa comissão especial se reúne dia 1º, às 15 horas. Beleza? Obrigado, relator. Obrigado, presidente. Ok. O vereador Odir está escrito, mas eu gostaria de falar que eu também me inscrevi. Depois está escrito o vereador Odir, depois o vereador Maurício, e vários vereadores estão se inscrevendo aqui. Eu também quero aproveitar, vou cronometrar aqui, senão eu também gosto de falar bastante, né? Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o parlamentar por ter feito esse requerimento. Em segundo lugar, eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? Nesse caso, e positivo, né? E eu sempre que eu fui líder do governo, fui líder da bancada, fui líder do governo por 4 anos subsequentes. E eu sempre disse que era importante o parlamentar, ele
aprovar os pedidos de informação. Eu sempre usei a tribuna da Câmara para que a base do governo, possa... Ok? Só um minutinho que pessoal, tá dando problema aqui na nossa internet aqui. Só um minutinho. Eu parei em 3 minutos e 50. Aqui. Ok? Agora deu. Parecia aqui, estava saindo áudio, não? Ah, que legal. Só não estava passando a imagem, né? Então, que bom, né? Mas assim, ó, a Prefeitura Municipal, e aí o líder do governo, o Richard, poderia até depois nos ajudar nisso também, ela, quando instalou o Covid-19, ela instalou o portal Transparência do Covid. Então, esse pedido de informação, claro que vai ser respondido com muita tranquilidade, né? Tem aprovação da Câmara de 100%, inclusive, né? Pode contar com o meu voto, mas é bem tranquilo. E aí eu quero cumprimentar o secretário Jean, o secretário Miguel, toda a equipe da saúde. Eu acabei de falar com o diretor Fabrício agora, que está nos assistindo, inclusive, a sessão, e cumprimentar pela transparência do dinheiro público, e principalmente o prefeito Udo. Eu vi hoje que muitos vereadores, em alguns momentos de calor do Covid, gostei da fala do vereador Jaime, que nós temos que cuidar e salvar vidas. Cuidar e salvar vidas. E aí, esses equipamentos, Joinville comprou com muito respeito do dinheiro público. Pedido de informação do vereador Odir, ele é quase que se fosse, se a gente tivesse numa escola, né, bem rápido de responder. Só pega ali no portal Transparência e cola aqui. Claro que nós temos essa liberdade. Isso é uma prerrogativa do parlamentar, por isso que eu quero cumprimentar o vereador Odir. Agora, eu quero cumprimentar a Secretaria de Saúde pelo trabalho que está sendo feito. Nós, parlamentar, queremos que seja feito com mais velocidade, não sei o quê, não sei o quê. Não tem equipamento. Pasmo, nós vimos a lambança que deu no governo do Estado. Aliás, o governo do Estado, ele deu as costas para o Covid. Até a saída do Douglas e do outro secretário de Saúde, nós tínhamos live todos os dias da Secretaria de Saúde do Estado. Hoje, o governo do Estado, atenção, deputados do Estado, dêem atenção para isso. O governo do Estado, ele meio que deu as costas para a pandemia. É isso que nós temos que perceber. E esse pedido de informação, ele vem trazer a transparência. Serviço público não é para todo mundo. Serviço público tem direção, tem ideal, tem objetivo. E tem uma palavra mágica que é honestidade. Se você não tiver isso, transparência, coloca-se tudo no portal. Coloca-se tudo transparente. Esse pedido de informação aqui, que coisa boa que o vereador Odir fez, né, para a população saber. Na verdade, a população é só entrar no site da saúde e entra lá no símbolozinho do Covid-19. É muito fácil, vai aparecer tudo. O que o secretário Jean fez a ordem de serviço e o que a competência das compras fizeram para a cidade de Joinville. Então, minha gente, esse aqui é o pedido de informação mais bacana que tem de ser respondido. Quando um governo, ele levanta a cabeça, olha para cima, e aí, prefeito Udo, parabéns pelo respeito e o zelo do dinheiro público que o senhor vem fazendo na nossa cidade. Parabéns. E vamos cuidar da nossa cidade e da nossa família. E esses equipamentos aqui,
ele veio para salvar vidas. Esses medicamentos, equipamentos, materiais, ele veio para salvar vidas. E salvar vidas com respeito e dignidade do uso do dinheiro público. Que coisa boa, parabéns pelo pedido de informação. Que coisa boa. Com a palavra o vereador Maurício Peixe. Depois o vereador Odir, tá? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é rápida a minha intervenção, porque o pedido de informação, realmente, ele é um papel do vereador na fiscalização. O vereador Cláudio citou ainda há pouco, sou testemunha disso, sempre trabalhamos, né, aí na casa mesmo, quando estava junto na situação, para aprovar os pedidos de informação, que é um papel do vereador, né? Claro, tirando aí algumas situações que possa ter aí de exagero, daí não. Mas no restante é um direito do vereador e tem que ser atendido. E até para mostrar mesmo a realidade do uso do dinheiro público, que é uma obrigação, inclusive portal da transparência. Transparência não é porque os executivos querem, é porque é lei, é preciso e é necessário, e é lei. Então, todos têm que prestar o recurso que está sendo utilizado, transparecer e mostrar. Aliás, o que a Prefeitura de Joinville tem aí sofrido um pouco pelo Tribunal de Contas, que tem cobrado aí nas 3 últimas prestações de contas, dizendo que o portal de transparência da Prefeitura não anda muito bem, não está com todas as informações. Agora, nessa questão da Covid, reconhecemos realmente, tem até porque eu acompanho. E a gente não desconfia de ninguém, porque todo mundo é honesto até prova o contrário. Então, está aí uma oportunidade de provar que está sendo correto. E ser honesto, tem gente que ganha e faz papel fazendo-se que é honesto. E honesto não é uma qualidade, honestidade, seriedade com dinheiro público é uma obrigação de toda a gente público, de todo aquele que foi eleito para administrar o dinheiro público. E quando não o faz, há uma decepção muito grande, principalmente para nós que somos políticos. Veja bem o que está acontecendo no Brasil de alguns estados, os desvios de algumas cidades, quando for realmente for verificado, vai encontrar. Agora, o pior é o estado de Santa Catarina. Agora, hoje, eu vi aí pelas redes sociais, o relator da CPI, o Ivan Nats, que é do meu partido, o PL, anunciando que o processo contra o governador Moisés, do Ministério Público, ele está indo ao STF porque foi pego na investigação a ligação do governador Moisés com aquele agente, aquele que intermediou a compra dos respiradores. Não se sabe ainda o teor, do que foi a ligação, do que foi o contato que conversaram, mas certamente o Ministério Público já tem essa informação, por isso que o processo subiu ao STF, porque ele tem foro privilegiado. Então, tenho certeza que o secretário Jean está fazendo um papel correto com os recursos públicos, trabalhando direito, né? E cabe aqui, sim, quando a gente tem que elogiar, elogia. Quando tem que criticar, critica. E fazer o papel correto. Então, dou total apoio e tenho certeza que o que foi comprado, o que foi investido, não sei se foi a melhor forma, né? Mas foi corretamente. Até hoje eu li, muito triste, alguém se manifestando numa rede social aí, falando da compra das máscaras, que foi um valor acima, que não foi distribuído corretamente, que não veio a quantidade correta. Pessoas que falam sem conhecimento, somente por jogar no ventilador. E aí, como é que faz para desmentir e para desfazer isso, né? As pessoas deviam de falar quando tem certeza, né? Não julgamento, somente vou julgar, vou falar por falar e botar aí no ventilador e que se dane, tirando a credibilidade de um serviço que está sendo muito bem feito. Obrigado, presidente. Colegas vereadores, eu ainda tenho 2 vereadores inscritos, tá? O vereador Odir e o vereador Roque. Alguém mais gostaria de se inscrever? Alguém mais? Vereador Pelé. Sendo assim, o nosso tempo regimental
está já, né, lá na estica, tá? Então, nós vamos deixar essa continuidade da discussão para o dia de amanhã desse pedido de informação, ok? Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo. A questão regimental, vereador Richard. Desculpa aí, presidente, mas é só para relembrar aí que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação está suspensa. Portanto, reunimos-nos amanhã em conjunto com a comissão presidida pelo vereador Mauricinho Soares, a Comissão de Saúde e Previdência Social, às 15 horas. Okay? Essa convocação está mantida para as 15 horas, a nossa reunião. Vereador Roque Matei. Oi, também quero fazer essa convocação para amanhã, nessa reunião conjunta com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Saúde, amanhã às 15 horas, com Comissão de Finanças em conjunto, ok? Então, convoco todos os vereadores que fazem parte dessa comissão, amanhã às 15 horas. Obrigado, presidente. Vereador Mauricinho Soares, só para confirmar. Ok, presidente, obrigado. Então, está convocado a nossa reunião de saúde com a presença do vereador Natanael Jordão e a vereadora Iracema, em conjunto com Legislação, Justiça e Finanças. Obrigado, presidente. Amanhã, 15 horas, do projeto... Opa. Presidente. Repete. Repete o projeto de lei do Executivo 58/2020. Questão regimental, vereador Odir Nunes. Seguida, vereador Maurício. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, exatamente é o que eu ia falar. Ela está sendo convocada. Quando é uma reunião extraordinária, ela tem que ter o seu objeto definido, portanto, os seus projetos. Então, a Finanças também, vereador Roque e Vossa Excelência como presidente, são obrigados a mencionar os projetos que serão discutidos na reunião extraordinária. Obrigado, senhor presidente. O vereador Mauricinho a parte dele já fez na sua comissão, aí o vereador Richard e o vereador Roque só falta fazer o complemento do que trata a reunião do extraordinário de amanhã. Obrigado, senhor presidente, um abraço a todos e parabéns. Questão regimental, vereador Richard. Pode falar. Redundante aqui, mas talvez o vereador Odir Nunes, como ele não participou da reunião, ele não percebeu que eu não encerrei a comissão. Eu suspendi a comissão. Portanto, a pauta continua ainda valendo. Mas, para todo o efeito, melhor é prevenir, está convocada para a discussão do projeto 58, conforme havia sido convocada ontem mesmo para a discussão. Então, ela só está suspensa a comissão, mas para o efeito, para que nós não erramos aqui, o projeto é o 58/2020, que continua em discussão amanhã às 15 horas na comissão do vereador Mauricinho Soares, que é o presidente da Comissão de Saúde. Obrigado, presidente. Questão regimental, vereador Maurício Peixe. Presidente, é isso que eu queria só perguntar ao vereador Richard, porque a sessão foi suspensa, então ela dá continuidade, não é convocação, né? Então é só continuidade da reunião com o objeto claro que é o projeto de lei 58. Como a Comissão de Legislação já votou esse projeto, então ela só vai participar para fechar a reunião amanhã, porque não deve ter nenhum outro projeto, né, vereador Richard? Porque eu, inclusive, não vou poder participar, ou se participar, eu vou chegar um pouco mais tarde, porque eu já tenho um compromisso nesse horário, né? Então, é só esse projeto, 58, que, aliás, nós já votamos. É isso mesmo? Uma questão ainda de entendimento regimental, vereador Roque Matei. Eu só gostaria de reforçar aí a fala do vereador Maurício Peixe, do vereador Richard, né? A nossa comissão de finanças também já votou o projeto. Nós só estaremos lá amanhã para fazer o fechamento de das comissões que foram abertas e amanhã vai ser fechada. Mas, de qualquer forma, só para confirmar, nós vamos tratar do projeto 58/2020. Muito obrigado, presidente.
Ok, agradecendo a Deus, senhoras e senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 24 de junho de 2020, quarta-feira, 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.